Oi, gente. Vamos chegando, minha gente. Que saudade de fazer uma live com vocês, de estar com vocês. Tudo novo por aqui, tudo mudado. A plataforma completamente diferente. Mas é o tempo de vocês. Oi, Dani. Obrigada por entrar, meu amor. Chama todo mundo aí, Dani, para a gente poder começar. Obrigada. Oi, Nadi, obrigada, meu amor, por entrar. Convido o povo porque o tema é muito interessante. Eu vou estar com a psicóloga Mara Dato. A gente vai falar sobre sexualidade na infância e o reflexo disso na vida adulta. A gente sabe que a gente está num momento aí bem confuso, né? Desde o começo da pandemia, que as crianças muito tempo em casa e tudo mais. Então, acho que hoje é um presente para a gente começar essa retomada das minhas lives aqui. Uma convidada super especial. Vai chamando o povo aí que eu já vou chamar ela já já. E aí vocês aproveitam para me contar como é que vocês estão, o que é que estão fazendo, o que é que tem feito, como é que está a vida de vocês. Eu quero saber tudo, viu, gente? Deixa eu chamar aqui a psicóloga Mara Dato, que vai estar com a gente hoje, abrilhantando esse momento aqui, trazendo várias reflexões pra gente, nos apoiando. Dri, te amo, viu, Dri? A gente vai estar falando sobre sexualidade na infância e o reflexo disso na vida adulta. Oi, Ana. Beijo, minha flor, tudo bem? Então, assim, a gente sabe que a gente está vivendo um tempo hoje, né? A gente está vivendo um tempo de ressignificar muita coisa, de aprender, de retomar muita coisa, né? Mas quando a gente fala dessa questão da sexualidade, de autoconhecimento, de, de reflexo o que a gente vive na infância traz para a vida adulta, então hoje eu tenho a honra de receber aqui a psicóloga lindíssima, Mara Dato. Ela vai falar sobre isso, ela vai trazer várias elucidações para a gente, vai nos dar dicas. Enfim, eu queria que a gente aproveitasse o momento agora para a gente convidar pessoas, porque eu acho que o tema ele é muito relevante para ficar só aqui entre poucas pessoas, né? A gente vai tentar deixar gravado, mas antes de tudo a gente tem que pensar na discussão, na construção da fala, né? E talvez a dúvida de alguém que você conhece, que tem uma criança, que é responsável, que é pai, que é professor, e que é um tema que a gente sabe da relevância desse tema, da importância dele, de quanto ele é caro, porque, por exemplo, eu sou educadora, mas não me sinto confortável de falar desse tema. Eu acho que hoje eu vou aprender muito, eu queria aprender junto com vocês, porque eu acho que a minha experiência de sala de aula, de aluno e de mãe, traz para mim também a certeza de que eu não sei tudo e que eu preciso aprender com quem é da área, com quem é especialista, né? Com quem está aí dialogando sobre isso todo o tempo. E Mara é uma pessoa que se debruça sobre o assunto. Ela domina, ela tem propriedade para falar. Então, por isso o convite, e aí, novamente eu falo, convida todo mundo, coloca o coraçãozinho, o aviãozinho aí para voar, para todo mundo vir para cá, para a gente começar esse bate-papo que vai ser muito rico. Eu ainda não quero passar a palavra para ela, porque assim, a palavra dela é muito cara e eu quero que ela tenha uma audiência maior, óbvio, né? Então, assim, se você puder convidar alguém, se você puder agora, nesse momento, né? Poxa, lembrei de alguém que tem um filho que está entrando numa fase que precisa ouvir mais sobre isso. Todo mundo sabe que eu tenho duas princesas, Mel e Vida. Mel fez 6 anos, Vida fez 1 ano. E assim, eu não sei qual é o momento de começar a falar sobre isso. Não sei como falar, não sei o que falar, né? E assim, ó, eu não sei, mas a mídia tá aí, trabalhando a toda. As novelas, os filmes, os desenhos, tá? Os desenhos. E aí, como é que eu trato com isso? Porque assim, eu posso não saber falar, mas a minha filha está ouvindo de alguma forma. Que informação ela está tendo? Qual é o filtro que tem para isso? Então é com base em tudo isso que a gente está trazendo esse momento aqui. E eu sem mais delongas, viu, gente? Porque eu acho que eu quero aproveitar mais ela falando aqui. As pessoas que forem entrando vai ouvindo no meio e tal. Eu quero apresentar para vocês Mara Dato. Vou passar a palavra para ela. Quero que vocês estejam muito atentos, assim, antenados, participativos, tá? Mas quero, sobretudo, que você lembre-se de tudo que ela vai dizer, porque pode ser útil para você em algum momento, até ajudar outra pessoa, tá bom? Mara, seja muito bem-vinda a esse espaço de troca, de conhecimento, de enobrecer almas e de, na verdade, abrir mentalidades, viu? Mudança de mindset. É isso mesmo. Bom dia. Bom dia. O áudio tá ok, todo mundo tá ouvindo direitinho. Sim.
Muito obrigada, Val, por esse espaço, por Imagina. esse convite, né? É o que você falou mesmo, assim, a necessidade parte da gente mesmo como mãe, como educadores, né? O caminho que eu comecei a traçar aí, buscando a educação sexual, educação infantil, desenvolvimento sexual infantil, foi muito também pela minha necessidade como mãe. Eu tenho uma filha também de 6 anos, então essa demanda veio muito dela. E uma coisa que eu converso muito com amigas, inclusive, é que a gente estuda para ter uma nova profissão, a gente estuda para ter novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, mas uma coisa que, claro, vem mudando muito, né, aí recentemente, mas a gente também precisa estudar para ser pais e mães melhores, né? Como eu posso dar uma educação melhor para os meus filhos? E isso é muito importante, porque a gente vem, o natural é a gente sempre transmitir aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou, a gente repassar as nossas experiências. Mas será que a nossa experiência realmente foi positiva? Né? Será que realmente isso é algo que me fez bem, que me trouxe uma construção favorável na minha vida emocional, na minha vida sexual, na minha vida como adulto? E aí a gente vê, principalmente com a pandemia, que trouxe tantas questões emocionais latentes, coisas que já estavam guardadinhas, mas aquela convivência maior, aquele momento introspectivo, trouxe à tona muitas questões emocionais. E quando a gente vai para uma terapia, a gente vai buscar recursos para tratar essas questões emocionais, muitas das vezes a raiz está na infância. São traumas vividos na infância, são questões emocionais que a gente trouxe, que teve um significado na infância, onde a gente muitas vezes não tinha maturidade para lidar com determinadas coisas, mas ficou guardado aquele entendimento sobre aquele assunto, e isso vem se refletindo ao longo da vida. Então, é fundamental, é super importante a gente olhar para isso e principalmente quando eu penso que eu quero um mundo melhor, onde eu quero adultos melhores, né, com maior autoconhecimento, com maior domínio sobre suas emoções, é fundamental a gente pensar em tratar esse adulto e que esse adulto tenha um olhar diferenciado para a criança, para preparar essa criança de uma forma melhor para a sua fase adulta. Então, esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Eu não estou conseguindo te ouvir, Val. Não sei se é só eu. Tá Ah, todo mundo. pronto, eu Agora fechei o consegui. microfone. Pronto. Eu fechei o microfone para poder te ouvir com mais clareza, ouvir todo mundo e tal. Dando bom dia para quem está chegando agora. A gente está falando sobre sexualidade na infância e os reflexos da vida adulto, né? Porque ela falou muito bem sobre tudo isso. Eu já consertei. Gente, tendo em vista nossas apresentações e a chegada de vocês, eu acho que é o momento da gente, na verdade, né, convidar pessoas para ouvir, porque o tema a gente já viu que é rico e Mara tem muita propriedade para falar. Eu queria começar com uma pergunta, Mara. Existe um tempo Vamos lá. certo para a gente tratar sobre isso? Existe uma idade? E você acha que a linguagem que a gente usa para tratar desse assunto inicialmente, né? Vamos pegar aqui minha experiência. Minha filha de 6 anos. Como é que eu introduzo isso? Com uma linguagem mais lúdica? Como é que eu faço isso? Então, Val, essa é uma dúvida muito comum, né? Quando eu começo a falar sobre sexualidade com meu filho, com a minha filha. A maioria dos pais entendem que essa conversa deve começar na adolescência, que é Sim. quando a criança vai começar a pensar em iniciar uma vida sexual. E não é assim que começa. A educação sexual, ela começa na vida uterina. E eu vou te falar por que que muitos pais têm essa dúvida. Quando a gente pensa, se eu falar para você agora, por exemplo, né, para vocês, sobre sexualidade, a palavra sexualidade, o que que primeiro vem na mente de todo mundo? Sexo. Automaticamente, nós adultos ligamos a sexualidade em relação ao sexo. Mas a Sim. sexualidade não é somente o sexo, né? A sexualidade ela está muito ligada a questões do prazer, essa energia que a gente busca na vida e está ligado a tudo. Nos nossos relacionamentos tem sexualidade, não só nos relacionamentos amorosos, a forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente busca essa interatividade com tudo, o prazer que a gente tem na descoberta das coisas, o afeto, as nossas áreas de interesse da vida, tudo isso está ligado à sexualidade, não somente à parte sexual. E é por isso que muitas vezes os pais ficam com essa dúvida, né, de que o Eu, momento de falar sobre sexualidade
é somente ao ato sexual. Então, o sexo, ele faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é muito mais abrangente. Então, tudo que nos cerca tem algo relacionado à sexualidade. E por isso que ela fica um pouco na nossa cabeça desassociada da fase infantil. Que a gente olha para a criança e vê um ser puro, um ser ingênuo, que não está ligado de forma alguma a sexo. Porém, os nossos órgãos genitais, eles também fazem parte da sexualidade, do sexo, só que tem o momento da descoberta. E a descoberta, ela vem justamente na infância. Então, quando a criança está ali, geralmente passando por aquele momento do desfraude, é onde ela vai começar a perceber, opa, tem alguma coisa aqui. Então ela vai tocar mais, é onde ela começa a perceber que ele tem uma sensação, tem um negócio diferente, e que faz parte do corpo. É porque a mente do adulto, ela faz essa ligação de órgãos genitais a ato sexual, mas na verdade faz parte do corpo. E aí, aproveitando sua pergunta, que também é uma dúvida que muitos pais trazem, é referente à nomenclatura, né? Como a gente chama? Sim. E aí a gente pensa, quando você está ensinando para o seu filho que as partes do corpo, o olho chama olho, a boca chama boca, o braço é o braço, todas as partes do corpo têm um nome e a gente chama única e exclusivamente por isso. Quando a gente vai para a parte sexual da criança, na mente do adulto, a sexualidade, o sexo é um assunto que ainda é tão tabu que a gente apelida, né? E muitas vezes eu É recebo algumas verdade. perguntas no Instagram falando que, eu acho feio falar o nome vulva, eu acho feio falar o nome vagina, né? Pênis é um nome muito feio, muito estranho. E justamente por quê? Porque faz parte da educação que nós recebemos, que os nossos pais receberam, né? Se a gente for olhando aí para trás, o assunto era muito mais difícil. Por exemplo, não me lembro assim de ter uma conversa tão aberta sobre sexualidade com os meus pais, né? Com meu pai nem pensar, com a minha mãe ainda teve alguma coisinha ali, mas justamente na fase da adolescência e tudo, não teve aquela educação sexual desde a infância. E Sim. aí, por que é tão importante essa questão do nome, né? Dar os nomes. Pode usar apelido? Pode usar apelido, não tem problema. Mas é importante que a criança saiba o nome correto, né, das partes do corpo. Então, respondendo a sua pergunta, quando começa a educação sexual? Desde a gravidez. Quando a mamãe está lá conversando com a barriga, com o filho, porque aquilo ali já tem uma interação, já tem uma sexualidade. E a parte do afeto, ela está muito ligada à sexualidade. A afetividade, ela é a base da sexualidade. E quando a gente observa alguns adultos disfuncionais em questões sexuais, é quando geralmente não teve essa associação da afetividade com a sexualidade. Ah, Então legal. você separa, né? Sexo é uma coisa corporal ali que não está ligado ao carinho, ao amor, ao respeito ao corpo, ao respeito ao limite corporal, que também é ensinado para a criança desde pequenininha. Então, por isso que é tão importante começar desde o início. Mara, a gente hoje celebra o Dia do Professor, né? E o Dia Sim. do Professor, professor para mim, você sabe, né? Eu sou professora, eu acho que eu nasci professora, acho que se eu viver 1000 anos, 1000 vidas, serei professora em todas elas. E parabéns a todos os professores que estão aqui com a gente agora, mas assim, o professor ele tem um papel muito importante em tudo isso, né? Porque quando a família ela não traz essa consciência, a escola entra com esse suporte muito forte. E aí, Mara, eu queria que você dissesse pra gente, nós professores que estamos aqui, todo mundo querendo aprender com você nessa manhã de expectativa, como é que a gente pode fazer isso, visto que a gente está lidando com crianças que cada uma tem um nível de atuação da família nessa área, e aí eu queria entender como é que a gente faz na sala de aula, com os pequenos, né, principalmente. Sim, hoje a gente observa, principalmente nos cursos que a gente vem fazendo, e eu tenho uma mentora maravilhosa que eu não posso deixar de mencionar, que é a Leiliane Rocha, que ela trata muito da questão da sexualidade infantil, principalmente voltada ao abuso sexual, né? É um assunto muito importante. Por quê? Nas faculdades, tanto de pedagogia, psicologia, inclusive, você não traz esse assunto assim com a importância que deveria. E principalmente Sim, orientar os profissionais nesse sentido, né? sim. E por isso, inclusive, se tiver algum profissional aqui da área, professores, psicólogos,
recomendo muito o curso da Liliane, porque ele é muito completo, ela traz um assunto sobre o abuso sexual, que é um assunto tão pesado, tão forte, mas de uma forma leve, e principalmente orientando a questão da educação. Porque a melhor forma da prevenção é a educação, é a informação. E os professores têm um papel fundamental nesse processo, porque justamente é como você estava comentando, quando a criança ela não tem essa educação em casa, muitas vezes ela vai ouvir coisas na televisão, de amigos, de filmes, e se ela não tem um adulto com quem ela confie para tratar desse assunto, para explicar a forma correta, né, para fazer as devidas associações, ela fica perdida. Muitas vezes essa informação vem dos professores, mas nem sempre os professores têm a preparação correta para tratar desse assunto, né? Então, é importante também professores buscarem informações para passar para as crianças. A minha mãe também é professora, e eu lembro dela comentar, às vezes, de crianças ali na fase de 3, 4, 5 anos, é, estarem se masturbando durante a aula. E Olha, aí a maioria dos professores ficam chocados. Meu Deus, a criança está se masturbando. Como assim? Como tratar? Como abordar isso numa sala de aula? E é fundamental o professor ter informação e a formação correta, porque dependendo de como ele aborda, ele traz um trauma para aquela criança. sim, 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 Ou, de sim. repente, a criança está trazendo aquela situação para a sala de aula e pode estar sendo vítima de um abuso sexual, por exemplo, quando é uma masturbação Perfeito. compulsiva, né? Então, é importante ter esse olhar crítico, ter essa formação, a informação correta para estar orientando a criança, os pais, né? Tá encaminhando, de repente, para o psicólogo para fazer uma avaliação. E principalmente tratar de uma forma natural, quando é uma masturbação ali do autoconhecimento da criança do corpo. É uma região do corpo que foi feita para dar prazer, então é natural que a criança, nesse momento de descoberta, ela se estimule, né? Qual que é o ideal? Né? Como os pais, por exemplo, fazer orientação. Filho, filha, você está descobrindo o seu corpo, aproveitar esses momentos para trazer educação sexual. Dá o nome para as partes do corpo. Filha, essa é uma parte do corpo que é gostosa, que é prazerosa, mas é a sua parte íntima, né? É um momento íntimo. Então, não é legal que você fique fazendo isso na sala, com outras pessoas, em outros locais, no seu quarto, na hora do banho, no seu momento íntimo, você tratar a sua parte íntima. E quando é feito algo de forma exagerada, que a gente percebe ali que está um pouco disfuncional, fazer uma investigação, os professores chamarem os pais para conversar, né, e explicar, e de preferência acompanhar aquela criança. Porque a criança, durante esse processo de descoberta, ela não tem uma ligação com a questão erótica, como a gente tem como adulto, que vem somente depois da puberdade. Né? A gente só vai desenvolver essa questão sexual ligada ao erotismo depois de hormônios que vêm após a puberdade. Então a criança ela não faz isso com o mesmo objetivo do adulto. E muitas vezes, por Interessante. falta de informação, o adulto olha e faz essa associação, né, sexual É, ligada ao erotismo, onde não tem. É uma descoberta do corpo. Como, por exemplo, quando você passa ali a mão, assim, bem de leve, você às vezes dá aquele arrepiozinho, é algo sensorial, é do nosso corpo, é algo natural, né? Então, é muito importante professores buscarem informação para dar a orientação correta. é perfeita essa sua fala, Mara. Dalva até falou aí, não tem nada a ver com erotismo, né? Tem a ver com descoberta mesmo. Exatamente. E aí, Foi agora, quando como eu vi o professora, comentário dela que eu mencionei. isso. E aí, como professora e como mãe, a gente sempre fica naquela. Eu tenho uma filha de 1 ano, né? E minha filha de 1 ano, ela tem essa questão de querer tocar. E, inclusive, nos outros. E assim, como a gente tem o costume de tomar banho juntos e tal, eu fico assim, ai meu Deus, será que eu estou despertando uma coisa na minha filha? Mas é porque ela é muito ativa, ela é uma criança muito inteligente, ela tem uma inteligência que é para além da faixa etária dela, né? Minhas duas filhas têm isso, mas a pequenininha, ela tá trazendo isso agora de ficar até querendo tocar. E aí dá aquele medo de você reprimir, de você, né? E aí eu fico muito sem saber. E aí eu queria ouvir sua orientação. E aí, na verdade, aproveitando sua consulta aqui, que eu acho que pode ser a pergunta, e as pessoas, por tabu, não vão fazer certas perguntas aqui para não se expor. Mas eu não tenho problema com isso. Eu queria saber de você, como é que eu lido com isso e como eu posso ajudar outras pessoas também a lidarem com isso, que é um momento que eu sei que todas as mães, professoras vivem isso na sala de aula quando eu estou falando dos pequenos ainda, tá? Uhum.
Então, é super natural, né? Porque imagina, a criança, ela durante ali o início da sua vida, ela sempre está de fralda, então é uma área que ela não tem acesso. E aí, Tá. quando começa esse início do desfraude, que as mãozinhas conseguem alcançar as partes íntimas, ela vai fazer um momento de descoberta. E aí ela olha para ela e vê que tem um negocinho ali diferente que ela não conhecia. E mais ainda, quando vai ali para 2, 3 aninhos, que ela percebe que outras crianças têm algo diferente dela. Sim. Então, é um processo natural de descoberta, né? As outras partes do nosso corpo, elas ficam mais expostas. Então, a gente trata com maior naturalidade. Aí, quando você descobre algo que não estava tão acessível assim, é natural que você fala, olha, tem alguma coisa diferente, né? E, não, e também é natural a questão do tocar, né? As crianças, elas descobrem, de acordo com o desenvolvimento, né, psicossexual da criança, ela vai conhecendo o mundo de várias formas. Ela tem a fase oral, onde ela vai começar a colocar as coisas na boca para descobrir a textura, Sim. se é quente, se é frio. E quando ela vê algo diferente, é natural que ela queira tocar. E aí, de forma muito natural também, e aí vai depender muito de como é tratado a nudez na família, mas no Sim. caso onde a nudez é tratada de uma forma natural, os pais tomam banho com os filhos, e ela vai querer tocar, é também oportunidade do momento da educação sexual. Filha, essa aqui é a parte íntima da mamãe, a parte íntima do papai. A gente não fica tocando na parte íntima do outro, né? Então ninguém pode ficar tocando na sua parte íntima, no seu papai, a Legal. mamãe. Aí fala ali das pessoas, né, que são da rede de proteção da criança, somente para fazer higiene ou para passar um remedinho, né? Não é algo que possa ficar ali brincando. Inclusive, aproveitando o gancho, tem algumas, principalmente os avós, gostam muito de ficar brincando com as partes íntimas da criança, né? Fica beijando, fica Sim. pegando. E é um momento também da gente passar essa orientação para eles de que não, as partes íntimas da criança não é algo que a gente deve estar brincando, né? Porque Sim, não é que a sim. pessoa, o pai ou a mãe, necessariamente vai estar fazendo algo prejudicial, mas a gente tem Sim. todo o aprendizado, a base do nosso aprendizado na família. Então, quando a criança entende que nem em casa, onde é o meu ambiente seguro, as pessoas brincam com as minhas partes íntimas, eu também não Perfeito. posso deixar ninguém de fora fazer isso, né? Então, esse é um momento, todas as oportunidades são momentos para a gente fazer educação sexual, né? Que era uma E- dúvida que a gente tinha em casa. É, sim. eu não tenho problema, eu sou o pai, ou eu sou a mãe, eu sou o avô, eu sou a avó, não tem problema eu pegar na parte íntima do meu filho, do meu neto. O importante é a questão da educação da criança. Ela Sim. entendendo em casa os objetivos de alguém estar ali tocando, estar manipulando a criança de alguma forma, vai fazer com que ela, com outras pessoas estranhas, já tenha aquilo interiorizado, de que não é uma brincadeira, não é um local para ficar beijando ou acariciando. Legal essa tomada de consciência que a gente vai dando para o outro, né? Porque muitas das vezes o que é que acontece? A gente vai no nosso fluxo, mas a gente vem de uma abordagem, de uma linguagem, de uma consciência diferente dele já, né? Como você falou Sim. muito bem, que a questão da erotização, ela só começa a partir de uma certa faixa etária, porque primeiro precisa se ter uma formação hormonal, uma formação corporal, um desenvolvimento ali que a gente nem às vezes faz essa relação. Mas e aí, aproveitando essa pergunta, muito provavelmente tem a mãe de adolescentes aqui, ou do pré-adolescente. Como é que a gente inicia? Porque aí já é uma outra abordagem, uma outra vertente. Confere? Sim, com certeza. Quando você começa ali a trazer as questões da adolescência, aí sim é onde inicia a questão sexual, do ato sexual em si. E é por isso que a gente fala que é tão importante a gente tratar, iniciar essa educação sexual desde a fase lá do útero, né? Porque a sexualidade ela não está ligada somente ao ato sexual. Só que quando o adolescente, a gente começa essa conversa para preparar esse adolescente para uma relação sexual, se eu já não tenho toda uma base ali desde a infância, onde eu tenho a abertura para falar com esse adolescente, onde o adolescente vê em mim uma pessoa confiável para trazer essas questões, né? Então, tudo isso dificulta. Por isso que a gente fala que é tão importante construir essa relação desde a infância,
onde os Fato. pais ainda são, né, são vistos ali Sim. como a referência, como os heróis, como a pessoa que sabe de tudo, né? Quando a gente é criança, a gente olha para o pai, para a mãe e fala assim, às vezes minha filha fala, mamãe, você sabe de tudo, né? Tem coisa mais gostosa do que Não isso? tem, não Eu tem. fico assim, me achando, embora eu sei que não, mas é gostoso ter uma pessoinha ali que olha para você como se você fosse tudo. Então, Sim. é por isso que é tão importante trazer toda essa educação sexual, esse vínculo com os filhos desde a infância. E aí, quando chega na adolescência, você tem muito mais abertura, você tem muito mais facilidade, né? A adolescência é uma fase onde eles vão muito para o mundo, eles vão buscar referências, eles vão explorar coisas fora. Mas é Sim. muito importante nessa relação que eles tragam isso para dentro de casa para tirar as dúvidas, né? Porque hoje a internet é um mundo dentro de casa. Sim. E por que que é tão perigoso? Porque às vezes você tem ali o adolescente, que é aquela fase que eles se trancam dentro do quarto, né? Eles ficam quase inacessíveis. É. E só que eles hoje têm internet, que é um mundo aberto para muitas possibilidades. E infelizmente a gente vê também muita questão do abuso sexual, onde inicia ali pela internet, né? Os abusadores eles vêm trazendo, buscando brechas na vida do adolescente, numa conversa de bate-papo, num jogo online. E se não tem essa construção forte dos pais, da família com o adolescente, infelizmente eles encontram essa brecha, né? Então, assim, como tratar esse assunto com o adolescente? Se eu já tenho essa base desde a infância, eu tenho mais fluidez para tratar as dúvidas, para explicar. E é Legal. sempre muito importante trazer o conteúdo do respeito, o respeito e o limite corporal com o outro, né? Eu só vou até onde o outro me permite ir. A Sim. questão da prevenção, né? O uso de métodos contraceptivos, e aí Sim. isso vai também muito de acordo com os valores e às vezes um pouco de religião também da família. Então, a psicologia, a educação sexual, ela vem no sentido de orientar, mas vai muito das questões familiares, dos valores familiares. Então, se é um adolescente que eu já tenho abertura com ele, eu consigo já tratar de uma forma muito mais direta, né? E aí, meu filho, minha filha, tá namorando, não tá namorando, já teve relação sexual, não teve? Às vezes a menina ou o menino vem buscar orientações porque tá pensando em ter a primeira relação sexual, Sim. né? Então, eu sempre oriento deixar muito ligada a questão emocional, né? Porque a relação sexual é um momento muito íntimo. Então, é um momento que você precisa estar bem consigo mesmo para você tá ali Sim. disponível para outra pessoa para ter aquela relação, né? E quando você não tem essa educação sexual infantil continuada até chegar na adolescência, fica mais difícil. É impossível? Não, não é impossível. Ó, senta e conversa, filho, filha. A gente nunca teve essa conversa, mas eu queria que você visse em mim uma pessoa onde você pode confiar, onde você pode se abrir. Se você tiver alguma dúvida, né? Eu gostaria de ser a pessoa que vai te orientar, porque eu sou a pessoa que mais ama você no mundo, que quer o seu bem, né? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser se abrir comigo, eu vou estar aqui sempre disponível. Isso é muito verdadeiro também, porque às vezes os filhos trazem questões que a gente fica ali meio perdido na hora, né? Mas é muito importante a nossa reação, inclusive nesse momento, para não fazer aquela cara de espanto. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que que eu falo? O que que esse menino está trazendo para mim? Não, fala, filho, foi muito legal. Que bom que você trouxe essa questão para mim, né? É uma questão muito importante. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre isso hoje à noite, né? E aí você ganha um tempo ali para você pesquisar, se preparar melhor, inclusive de acordo com a idade, né? Pensando em dúvidas de questões infantis sobre a sexualidade, cada idade você vai ter uma forma, uma abordagem, como você falou. Quanto menor, mais lúdico, né? Mais lúdico Sim. no sentido de trazer o entendimento correto para a criança, mas não de trazer uma informação errada, Sim. Muito né? interessante isso. E aí eu queria aproveitar esse gancho da sua fala para dizer o seguinte: se o pai, baseado em tudo que você falou aqui, se a família, né, o pai ou a mãe, o responsável, já tem essa construção desde pequeno, de trazer essa consciência do corpo, de trazer os nomes, de trazer o toque. Esse processo parece que fica muito mais suave na pré-adolescência e na adolescência, né? Porque quando a criança começa a se desenvolver, que aí vai vir nos pubianos, vai vir naqueles pelos, aquela transformação no corpo,
é algo meio que parece que é automático, porque a criança vai passando pelas fases com a consciência que ela adquiriu lá atrás, não é isso? A primeira coisa. E a segunda coisa é, muito possivelmente, as pessoas que estão chegando aqui agora, elas estão meio sem entender que a gente já tem um fluxo de conversa aí rolando. Mas assim, eu estou aqui com a psicóloga Mara Dato, ela está falando sobre a sexualidade na infância e os reflexos de tudo isso na vida adulta. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, Mara. Para quem chegou aqui agora, ainda se situar com a situação, e até você que já está um tempinho, quiser fazer alguma pergunta, é o momento agora, tá? Deixa sua pergunta aí que eu posso passar para ela. Tem um filho, adolescente, mas que ele não me dá abertura, mesmo eu querendo. Eu não fiz aquela fase introdutória lá na educação infantil, eu não tive aquele cuidado, eu não tinha experiência, foi meu primeiro filho, eu estava meio perdida. E agora, como é que eu posso resgatar isso? Se é que eu consigo resgatar, como é que eu posso introduzir esse tipo de conversa? Como é que eu começo? Qual a dica que você deixa pra gente? Dica de milhões, viu, gente? Dica de milhões, né? Gente, a adolescência, ela é uma fase assim que realmente é um momento que a gente vai para o mundo, né? A gente vai buscar essas informações no mundo. E aí, quando a gente já não tem todo esse caminho percorrido, onde a gente não fortaleceu esse laço, essa abertura, né, com o nosso filho, com a nossa filha, é possível? É possível, mas eu acho que a melhor posição do pai, da mãe, do educador, do cuidador nesse momento é buscar essa conexão, mesmo que não seja com o assunto da sexualidade, mas se mostrar como uma pessoa disponível emocionalmente para o adolescente, né? Perfeito. Porque a adolescência ela traz muitas questões. É um momento onde você vai questionar praticamente tudo no mundo, né? Você tem aquele comportamento às vezes, da rebeldia, mas não no Sim, sentido ruim, mas no sim, sentido de questionar mesmo, né? Será que realmente tem que ser assim? Realmente o que me passaram é dessa forma? Então, quando você se coloca de uma forma aberta e não impositiva na adolescência, que eu acho que é a principal fase, onde a imposição não vai ser muito legal. E sim. justamente se você não tem essa construção desde a infância, né? Então se coloque como um pai, como uma mãe, aberto, disponível, independente da questão. Porque a gente tem a tendência, como pai, como mãe, de a qualquer assunto que o filho traga, às vezes não aconteceu nem com ele está relatando algo que aconteceu na escola com um colega. A gente já pega aquele gancho ali para reforçar a educação. Não, meu filho, mas então você sabe que aquilo não deve ser feito e tudo. Sim. Calma, né? Assim, vamos sair um pouco da defensiva, né? Daquele momento ali de 100% do tempo tá educando. Às vezes o adolescente ele só quer ser ouvido, né? Ele só Sim. quer alguém para entender a emoção que ele está sentindo no momento. Então, dá uma segurada ali no ímpeto da educação a todo tempo para ouvir, né? Vamos Sim. ouvir, vamos entender a emoção que o adolescente está trazendo naquele momento. Porque é com a emoção que a gente vai criando essa conexão. E à Sim. medida que ele vai introduzindo ali pequenos assuntos que ele vê que não está tendo tanta reação, ele vai também desarmando para começar a tratar assuntos e questões mais que são mais difíceis de trazer com os pais, como a sexualidade, por exemplo. Mara, porque a gente tem que ir e voltar, né? Para a gente até retomar e fortalecer aquilo que a gente já tem falado e aplicado muitas das vezes. Quando a gente está na fase ainda de criança, que está toda naquela descoberta, descobrindo as partes do corpo, descobrindo os nomes e tudo mais, a gente consegue, enquanto família, né? Enquanto mãe, professor, a gente consegue ter mais domínio. Quando o menino entra naquela fase pré-adolescente, que é o que você está falando, daquela rebeldia hormonal, daquela revolta egocêntrica que a gente não sabe, mas que na verdade é o que está forjando o nosso caráter, a gente fica mais arredio. Mas tem uma fase posterior a essa, que é quando vai sedimentando mais as coisas, e que aí pode ser que seja tarde demais para iniciar, ou você acha que ainda é possível fazer esse resgate? E aí, porque como a adolescência mudou um pouco nesse sentido, eles são muito mais precoces, né? Então eles estão iniciando tudo muito mais rápido, muito mais antes da faixa etária adequada, vamos dizer assim, se é que existe isso. Mas para algumas coisas a gente tem uma métrica ali. Aí o que eu queria saber é o seguinte: com 15, 16 anos, eu consigo ainda fazer essa introdução nessa questão de entendimento desse processo?
Consegue sim. Eu acho que nunca é tarde, né? E aí, trazendo justamente essa questão do tema, né? Que é justamente o conhecimento sexual infantil e seu reflexo na vida adulta, por que que nunca é tarde? Porque enquanto eu não olhar para essas questões, digamos, da forma correta, isso vai me trazer consequências na vida adulta, né? Então, se eu tive ali uma educação, ou a ausência de uma educação sexual na minha infância, eu trago dúvidas, eu trago desconhecimento para a minha vida adulta. E aí, vamos imaginar lá, de repente, a mulher que casa, que já tem ali a sua vida sexual ativa com seu marido e não tem uma vida sexual satisfatória. É uma mulher que Perfeito, muitas vezes não consegue atingir o orgasmo, né? perfeito. Não tem aquele desempenho sexual, aquela frequência sexual que o marido ou que o casamento espera. Por quê? Porque não teve um desenvolvimento sexual sadio desde a infância, desde a adolescência. Então, fica dissociado muitas vezes a questão emocional da sexual, né? Como a gente falou um pouco antes. São mulheres que têm dificuldade de atingir o orgasmo porque muitas vezes não conhecem o próprio corpo. Aí pode ser que naquela fase de descoberta, né, onde iniciou ali o toque, a descoberta do prazer, do corpo, o início da masturbação infantil, que não é função de erotização, mas sim de descoberta, houve algum bloqueio, houve algum trauma, né? Algum adulto chega, vê e fala: tira a mão daí, menino, não pode botar a mão aí. Ou como a gente já ouviu algumas vezes, alguns relatos: tira a mão daí que é sujo. Gente, como é que, né? A gente não pode falar para uma criança da sua parte íntima, que é uma parte suja, que não pode falar o nome, coisas assim. Então, quando a gente não tem todo esse desenvolvimento, chega na fase adulta, na vida adulta, vai com certeza ter problemas ali, algumas disfunções na sua vida sexual. O homem, por exemplo, que sempre, né, gerações e gerações aí foi sempre muito mais ligado à questão da pornografia, né? A questão da pornografia na vida sexual, quando você introduz isso muito cedo na vida do adolescente, por exemplo, cria-se uma expectativa que não é real, né? O homem faz aquela ligação ali da sexualidade com, por exemplo, com o tamanho do pênis. Ah, porque Sim, se não for um pênis enorme, eu não, né? Mexe com a questão da virilidade, da autoestima da pessoa. Então, é preciso, tem justamente, cada fase tem o seu momento certo de introduzir o conteúdo certo naquele momento. Por quê? Porque você precisa ter uma maturidade emocional e psíquica para lidar com aquilo. Porque senão você pega uma questão emocional com uma informação racional divergente e isso vai ficar gravado com uma informação incorreta. Então, a mulher traz questões para a sua vida adulta da sexualidade que não é legal, que mexe com a sua autoestima, né? Um outro assunto que a gente tem muito tratado hoje é a questão da adultização e da erotização perfeito. infantil. O que é a adultização infantil? É você trazer questões do mundo adulto para a criança. Ela não tem Sim, preparo ainda, principalmente a parte do raciocínio lógico, né? Que é o córtex pré-frontal da criança, ela não está formado ainda. Então, imagina a criança como uma bolinha de emoção. A criança ela é pura emoção. Ela só vai começar a desenvolver as questões do raciocínio lógico, do domínio das emoções, muito depois, a partir ali dos 7, 8 anos que inicia. E a gente vai até mais ou menos 25, 30 anos para ter a formação completa do córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, que é quando a gente vai de fato ter o domínio sobre essas emoções. Então, a criança, ela precisa de um adulto para orientar, para dar o um nome às coisas, para dar o um nome às fases, para dar o um nome às emoções, para que ela consiga, ao longo da sua vida infantil, adolescente, até chegar na fase adulta, ela ter uma formação mais saudável. Então, respondendo a sua pergunta, nunca é tarde. sim. Qual vai ser a diferença? Se eu consigo fazer uma educação sexual ali na fase da infância, eu estou ali garantindo um melhor desenvolvimento na minha fase de adolescente e na fase adulta. Se eu não fiz isso na infância, eu tenho ali a oportunidade na adolescência de tentar trazer esse adolescente para um melhor amadurecimento emocional e sexual. Quando eu já chego na fase adulta sem nenhuma dessas duas fases, é onde a gente fala: gente, vamos para terapia para tratar essas questões aí, os traumas para poder, né, melhorar essa vida sexual aí já do adulto.
Então, Mara, era exatamente onde eu queria chegar. A gente fez uma construção meio que lineada ao tempo aí. A gente falou do início, da educação infantil, da formação infantil. Depois a gente falou um pouquinho ali dessa adolescência, dessa pré-adolescência. E agora vindo para a vida adulta, a gente ainda consegue fazer alguns reparos. Vamos pensar aqui, eu não quero terapia porque ainda tem esse bloqueio, né? Automaticamente, sozinho, eu consigo fazer esses reparos, eu consigo ainda consertar alguma coisa. Haja vista que eu sou uma mulher que tem um contexto que não fui preparada lá na minha infância, não se falava sobre sexualidade lá na minha vida, com meus pais, com minha família. E eu ingressei na minha vida sexual sem saber muita coisa e fui levada pela vida, né? Então eu fui me formando. A mesma coisa é isso para o homem. Muitas das vezes o homem não tem isso. E às vezes muito mais para o homem, né? Porque tem uma preocupação a menos. O meu filho é homem, então ele se forma, é meio que automático na consciência coletiva que existe ainda na nossa sociedade, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Me dá umas dicas aí para a nossa audiência que está aqui bombando. Como é que você diz para a gente? Olha, eu diria que para o homem ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a sociedade em si cobra uma postura, né, do homem, da virilidade. O homem, ele parece que é dissociado de emoções, Sim, quando na verdade não é assim. Tanto os homens quanto mulheres temos questões emocionais. Então, para o homem chegar e falar, poxa, eu acho que eu preciso de um apoio, eu preciso de uma terapia, é muito mais difícil. Então, inclusive, quando a gente vê crises no relacionamento, no casamento, geralmente a mulher vai buscar um apoio externo, uma terapia de casal, um acompanhamento para poder tentar salvar ali aquele relacionamento do que uma iniciativa do próprio homem. O homem acaba indo, né? E sim, muitas vezes eu já conversei com vários que falam, poxa, foi muito legal, foi muito bom, porque traz um autoconhecimento, né? E aí é muito, inclusive, a sua área, a sim, sua abordagem, sim, sim, traz essa consciência não só para o casal, mas como indivíduo, né? Por isso perfeito. que muitas vezes o casal traz questões e fazem uma terapia de casal, mas também fazem terapia individual. Por quê? Porque primeiro eu preciso me curar como indivíduo, eu preciso me autoconhecer como indivíduo. E aí, quando eu Perfeito. me conheço, quando eu curo as minhas feridas, eu estou muito melhor preparado para lidar com o outro. Então, esse encontro no relacionamento fica muito mais fácil. Então, é possível na fase adulta? É possível. Agora, quanto mais auxílios você tiver de uma terapia, de um curso de autoconhecimento, onde você vai buscar as suas fragilidades, buscar preencher ali as lacunas que faltaram durante seu desenvolvimento infantil e na fase da adolescência, ele vai ser um pouco mais difícil. Quanto mais Sim, apoio e quanto antes você se abrir para essa possibilidade, mais sim, fácil de você trazer ali os remédios dessas dores interiores, né? Que elas vão te acompanhar para o resto da vida. Então, quanto antes esse olhar para dentro é melhor para a perfeito. autocura e para todos os relacionamentos que a gente vai fazer. E não só relacionamentos conjugais ou relacionamentos amorosos, porque a sexualidade ela está ligada a tudo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem dificuldades no meu trabalho, né, a forma como eu me relaciono com a minha liderança ou com os meus liderados, né, como é que eu sou no mundo, está sempre muito ligado à sexualidade. Eu sou uma pessoa muito impositiva, que eu só quero as coisas do meu jeito, da forma como eu quero que sejam, ou não, eu sou uma pessoa muito passiva, né? Então, tudo isso está ligado à questão da sexualidade, ao nosso relacionamento, como foi na infância, com os nossos pais, a forma que a gente descobriu o mundo, né? Então, é Sim, possível, sim, é algo que eu recomendo para todos, né? A gente vem aí, principalmente a pandemia reforçou muito isso, a necessidade do sim. nosso autoconhecimento e o quanto isso facilita nas nossas relações dos mais diversos níveis com o mundo. Verdade, Mara, você falou muito sobre essa questão do autoconhecimento, da tomada de consciência, e acredito muito que essa tomada de consciência, muitas das vezes, ela se dá na fase adulta. Mas o autoconhecimento, na minha opinião, ele é startado lá na pré-adolescência, na adolescência. Quando começa aquelas questões todas, ali nasce já uma sementinha, né? Quando a gente vem de uma construção de reflexão, de análise e de referências, isso é meio fluido, vai que meio que com fluxo. A gente não precisa fazer grandes imersões nem tem tanto sofrimento. À medida que isso vai sendo prolongado para tomar essa decisão, até porque, como você falou, quando o córtex ele só se forma lá para os seus 25 anos, é quando o processo de tomada de decisão realmente está mais refinado.
E eu acredito que a gente, às vezes, e aí, enquanto sociedade, tá? Enquanto sociedade, a gente ainda precisa se organizar ou se reorganizar, de forma que a gente entenda que existem as fases de construção e de formação integral do indivíduo, né? Porque se você parar para pensar, o mercado de trabalho exige uma certa experiência e certas skills, certas habilidades que a pessoa ainda não tem internamente, fisiologicamente formado nela. Mas está lá na construção daquela vaga, na construção da cobrança daquela competência, quando na verdade o indivíduo ainda não tem, ele não possui aquilo, ele pode ter uma noção, mas ele não tem aquilo definido dentro dele ainda. Falando ainda nessa questão da formação do indivíduo fisiológica, biologicamente falando, esse ser, ele ainda está em construção. Quando a gente chega na fase adulta, quando você falou, muitas vezes a gente vai para um divã, para um psicanalista, para um psicólogo, a gente vai buscar um terapeuta para poder a gente tentar se resolver e amenizar aquelas feridas, né? Porque eu penso que o processo de cura ele ainda é ainda muito mais de evolução do ser humano enquanto pessoa para se curar, né? Mas a gente vai buscar amenizar aquela dor nas terapias. Mara, o que é que você diz pra gente que já tem essa tomada de consciência, falando agora de adultos mesmo, já tem a tomada de consciência, a gente já sabe, a gente já identificou, inclusive, qual é o nosso problema, só que a gente não sabe ainda como lidar com ele. O que é que você sugere pra gente em relação a essa questão da sexualidade que a gente está falando aí hoje? Como você bem disse, a sexualidade está em tudo, mas existe aquela questão da erotização na música, no vídeo que a gente vê, está muito associado hoje qualquer propaganda, de qualquer que seja o segmento, a uma relação fisiológica mesmo, eu diria até sexual erótica. Você vê dessa forma e o que é que você recomenda pra gente? A gente filtra, a gente desliga a televisão, o que é que a gente faz? Olha, não é fácil mesmo, né? Eu particularmente, tem alguns anos já que eu não assisto mais televisão, né? O conteúdo ali a televisão, ela sempre trouxe muita informação, né, na formação das famílias aí ao longo dos anos, de uma forma você não tinha opção, né? A televisão estava ali, ela te trazia aquela informação, você não tinha como filtrar, né? Hoje você tem vários canais ali de streaming, tem o Netflix, tem onde você pode selecionar o que você vai assistir, né? O que não era uma realidade até pouco tempo atrás. Então, infelizmente, ainda temos uma cultura muito forte da erotização, e principalmente já introduzindo crianças. Dancinhas do TikTok, né? Tem algumas músicas que os pais mesmo acham bonitinho, né? Filho, bebezinho ali dançando, requebrando e tudo. E aí, o que que eu tento explicar? Inclusive, eu fiz parte disso também, né? Eu fui uma criança que veio de uma cultura de erotização, onde mesmo em criança eu dançava, né? Fazia gestos e tudo, sem ter a malícia, Consciência. mas o que que eu tento trazer para o alerta dos pais? Não é você, o problema não é você como pai ou mãe estar assistindo aquilo. O problema são as outras pessoas, né? Infelizmente a gente vê tantos casos de Sim, pedofilia e de abuso sexual, e geralmente 80, 90% são de pessoas próximas sim, àquela criança, que tem um acesso. Porque para ter o acesso à criança, você precisa ser uma pessoa ali do ciclo de confiança dela, sim, né? isso é verdade. Então, quando você tem uma criança que tem a questão da erotização, da adultização, e num meio onde 80, 90% dos abusadores são pessoas próximas, gente, precisamos estar atentos, a gente precisa estar alerta, né? E cortar isso. Ah, mas é um absurdo. Sim, é um absurdo, mas é uma realidade que infelizmente está aí. A gente precisa olhar para isso, no sentido Sim, de proteger essa criança. Então, o que que eu recomendo e o que que eu busco fazer com a minha filha? Não deixo de fato acessar conteúdos de TikTok, perfeito. dancinhas, por mais que seja bonitinho, que seja engraçadinho, mas são coisas que eu não posso estar expondo a minha filha para a segurança dela. Perfeito, Mara. A sua fala, ela me traz uma. Eu te fiz uma cortada para poder te dizer o seguinte: a sua Uhum, fala me traz uma consciência de que a gente não vive mais na era da informação. A gente viveu essa era. A gente vive hoje a era da curadoria. E o que é essa curadoria? É o meu processo de refinar aquilo que eu vou ver
aquilo que eu vou absorver e aquilo que eu vou consumir. Muitas das vezes, como Mara bem disse, o nosso acesso à comunicação, à informação, o mais básico, o mais elementar hoje é a televisão. A televisão aberta, de forma geral, ela é o meio mais acessível que o cidadão tem para se comunicar, para se entreter, para se informar também. Só que a gente não vive mais nessa era isolada, e por isso que muitas das pessoas estão fazendo como você, desligando a televisão, abrindo outros canais aqui, porque agora, com outros canais, eu consigo filtrar o que eu quero consumir. Eu consigo filtrar o que eu quero que meu filho consuma. E aí, com base nessa era dessa curadoria, que eu acho muito rico, depois até a gente falar sobre isso, como fazer uma curadoria de qualidade para o seu filho, seja em música, seja em desenhos, eu acho que a gente pode pensar em construir isso juntas, viu, Mara? Depois você fica aqui acendeu aqui um Vamos. alertinha para a gente pensar em fazer alguma coisa. Até porque muitas vezes o pai ele não tem esse filtro, ele não tem preparo para ter esse filtro, vamos dizer assim. Ele gostaria de receber, por exemplo, uma playlist de desenhos e que falasse sobre valores, sobre ética, sobre moral, coisas que os desenhos hoje em dia a gente sabe que vem com uma abordagem completamente subliminar tudo isso. Quando você falou que a gente, que você fazia essas dancinhas e mesmo sem ter a consciência e hoje você não permite que sua filha faça, muito provavelmente alguém que está de fora pode dizer que você está fazendo uma repressão ou oprimindo a menina, uma vez que você fez e não tinha consciência. Ah, então ela vai fazer também sem consciência. Mas a gente entende que hoje há um inconsciente coletivo muito mais gritante, não é isso? Exatamente. É o que a gente escuta quando eu trato desse assunto com outras pessoas, né? Às vezes a gente escuta os pais falando, eu dancei na época, né? Na minha época, por exemplo, tinha muito aquele grupo de música, El Chan. Ah, eu dancei El Chan, seguro o Chan, desci na boquinha da garrafa, dança da bundinha, não sei o quê, e sobrevivi. Sim, sobrevivemos a que custo, né? Quantas Sim, questões, muitas vezes. Porque, assim, para eu entender que eu tive um prejuízo com aquilo, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para as minhas questões, para as minhas dificuldades, para os meus medos, para os meus traumas e buscar a raiz disso para aí sim eu dizer se eu realmente tive ou não um prejuízo com aquilo, né? sim. E quando eu, por exemplo, que já passei por esse processo, identifico que com certeza tive prejuízo sim, em várias questões. Então, teve até um comentário que eu vi passando aí sobre a questão do funk abusivo, né? O Foi? funk, principalmente, é um ritmo musical que ele traz a questão sexual muito forte, né? Muito explícita. Então, eu não acho que seja um conteúdo adequado para criança. Por quê? Porque a criança está ali no processo de formação, né? Ela vai muitas vezes reproduzir danças ou falas que ela não tem noção do que é. E aí é onde entra o perigo na questão da prevenção, do cuidado com a criança na prevenção do abuso sexual. Porque o adulto, sim, ele tem a malícia, ele já tem a questão da erotização. A criança, Sim. não. E por isso que ela é tão vulnerável, né? Tão Então é vulnerável. fundamental a gente cuidar do que as crianças acessam. Celular hoje é uma coisa perigosíssima para a criança. Total, Por concordo quê? plenamente. Porque a criança está ali com o mundo inteiro na mão dela. Então precisa ter Sim. uma supervisão. O que a criança está acessando? Aquele tipo de informação, realmente essa informação, essa educação que eu quero para o meu filho, né, para minha filha, esse conteúdo, esse desenho, esse filme, essa série, né? Eu constantemente, a minha filha, ela tem um celular, ela assiste desenho pelo celular, mas eu faço o controle através de um aplicativo que eu, inclusive, recomendo para todos os pais, que é o Family Link. É um aplicativo do Google que você instala no celular do seu Ok. filho, instala no seu celular e por lá você faz todo o controle. O tempo que ele pode usar o celular, o tempo que vai ficar disponível o aplicativo. Pelo meu celular, por exemplo, eu bloqueio o uso da câmera no celular da minha filha, para que ela, sem querer, por exemplo, não tire uma foto e envie para alguém. Então, tudo isso eu consigo fazer o controle. E ainda assim, até Excelente. pela própria idade dela, ela só tem 6 anos, é muito limitado. Então, o uso do celular dela, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem muito longa, onde nem tem acesso à internet, então, previamente, eu baixo ali algum desenho, algum filme, para que ela, né, vai fazendo ali, vai se entretendo durante o período, mas precisa ser uma coisa muito controlada. Tem gente que fala, não, vou tirar, eu não vou deixar ter acesso.
eu acho que não tem como, né? Ela não vai ter acesso comigo, mas tem um coleguinha da escola que leva, né? E que vai acessar. Então, no meu entendimento, eu prefiro que dentro de casa eu dê o acesso com instrução, limitado, explique para ela o que ela deve ou não acessar, onde, por exemplo, ela já me trouxe que na escola dela, um coleguinha levou o celular e começou a assistir vídeos no YouTube, e ela foi e falou: não, esse vídeo não é legal para eu assistir. Minha mãe falou Legal que essa não é consciência que legal. eles têm. Legal Então, isso. assim, para mim isso é a melhor coisa do mundo, né? Sim, E eu tenho ali um retorno, feedback de que o que eu venho fazendo, o trabalho que eu venho fazendo com ela, estou tendo algum tá retorno, tendo, né? sim. Perfeito. Gente, tá incrível a nossa conversa aqui. Eu queria muito ler todos os comentários, mas assim, tem muita gente pedindo para deixar a live salva. Carlinha, Dalva, muito obrigado pela participação de todos vocês até aqui. Quem tiver pergunta, se quiser deixar aí, eu acho que é um bom momento para a gente já começar a lançar algumas perguntas. Mas, Mara, eu queria te falar o seguinte: a gente está vivendo hoje, meio que parece que aquelas famílias que buscam ainda inserir a criança dentro de um conceito de valores, de princípios e tal, que a gente é tido como eu vou falar por mim, porque essa é como as pessoas geralmente me definem. Val, você é tão moderna, você é tão antenada, mas você é muito retrógrada. Então você é muito dura com suas filhas, você é muito caxias, você é muito perversa com elas nesse sentido de proibir algumas coisas. Por exemplo, essa questão do uso do celular, eu sou completamente contra, não deixo, realmente não permito que use. Quando usa, é sob minha supervisão ali, o meu telefone, na minha frente, fazendo alguma coisa que eu direcionei, vamos dizer assim. E nem por isso a minha filha é alheia. Ela sabe que existe o TikTok, ela sabe para que serve o TikTok. Ela conversa sobre qualquer coisa, ela é muito comunicativa. Então, assim, isso não trava ela. Isso, na verdade, eu acredito que diante daquilo que eu estou oferecendo como norte de educação, ela está se formando para entender o que é posto para ela. Aquilo, naquele momento, na minha opinião, não corresponde à idade dela e eu não permito. Mas eu sou muito julgada por conta disso. Não me incomodo, mas eu sou muito julgada. E para aquela mãe que recebe esse tipo de crítica, ou de falação, ou etc., e se incomoda, e às vezes até abre mão daquilo que ela entende como verdade para poder não ficar sendo taxada nem rotulada. O que, é que a gente pode dizer para essas mães que vivem esse conflito, né? Porque muitas das vezes estão vivendo dentro de uma sociedade minúscula ali, que é a família, mas tem uma avó, tem um tio que fica dando um pitaco e acaba tirando aquilo que a mãe quer fazer na educação do filho. O que é que você orienta a gente a fazer, Mara? Primeira coisa, jamais abra mão da educação, do que você acredita, dos seus valores para a educação dos seus filhos, né? Porque você é a pessoa, nós como mãe, como pai, ali, a gente é a primeira pessoa que vai estar ali para sofrer junto ou para colher os bons frutos junto também. Então, é muito natural a sociedade, as pessoas que estão em volta, julgar. Primeiro, porque é mais fácil. É Sim. fato. É muito mais fácil olhar para a vida do outro e julgar, Ai, né? sempre. Então, olha, se a gente for falar de questões de julgamento da maternidade, dá muitas lives aqui, porque Sim. isso vai desde do momento da gravidez, né? Quando a mulher está grávida, aí chegou a falar, ah, porque tem que fazer assim, não, porque tem que fazer desse outro jeito, ah, porque eu fiz assim, gente, cada gravidez é uma, cada pessoa é uma, né? Não vamos julgar. Acho que o que a gente pode é, de repente, se for solicitado, principalmente, você dá uma opinião. Mas cada realidade, cada família é uma realidade, cada família tem seus valores, tem sua construção. Então, assim, o que eu acho importante? Ter informação. Busque a Sim. informação correta, de acordo com a idade do desenvolvimento do seu filho, mas não deixe de fazer aquilo que você acredita, principalmente o que é a sua intuição, o que você sente que é importante para a segurança e prevenção do seu filho, né? Jamais abra mão disso. E eu lembro que tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que é maravilhosa sobre educação parental, que é a Maia, e ela fala muito da questão sobre a birra da criança, né? O que a gente chama de Sim. birra da criança. E muitas vezes o adulto, ele tem aquele comportamento mais impulsivo, assim, de conter a birra da criança, muitas vezes pelas pessoas que estão em volta, né? Os olhares Verdade. julgadores em volta. Porque quando você está lá na loja fazendo compra, de repente seu filho se joga no chão e começa aquela cena, né, Nó. digna de se cobrar ingresso ali para assistir o show da birra do filho.
E aí, o primeiro sentimento que vem é que você precisa conter aquilo de alguma forma, porque as pessoas estão olhando, as pessoas vão julgar, vão falar, nossa, mas essa mãe não dá educação para o filho dela. Ah, porque se fosse meu filho, eu fazia assim, assim, assado. E aí você já vem ali querendo e briga com seu filho e não pode, sendo que, na verdade, hoje já está mais do que provado, até pela neurociência, que é um momento de explosão emocional da criança, né? Não é um ato desafiador da sua autoridade como pai e mãe. Pode falar. Mara, é porque assim, a conversa tá tão gostosa, a gente não sente o tempo passar. Não É sente. verdade. E a gente só tem 8 segundos, você acredita? Meu 5. Deus! Só para